Fala, meu irmão. Vamos mais a meditação de hoje? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 de Apocalipse, né, que vem falando sobre o capítulo 2, capítulo 3 vem falando sobre as 7 igrejas da Ásia, né? A quem João mandou, o anjo pediu para que João notificasse e mandasse para cada igreja, certo? Só que antes, aqui fala de uma senhora que ela está procurando uma igreja sem defeito. Aí veja o que ela diz aqui, ó. Eu não vou me unir a nenhuma igreja até que encontre uma que seja perfeita, disse uma senhora certa vez a um pregador. O grande pregador respondeu: quando encontrá-la, não se una a ela, pois quando você o fizer, ela não será mais perfeita. Jesus ama a sua igreja apesar das falhas que ela possui. O seu amor não muda. No segundo capítulo de Apocalipse, temos um retrato da relação de Cristo com a diferente fase das igrejas ao longo da era cristã. Então nós vamos entender isso aí hoje, irmão, como Deus e como Jesus ele ama. No capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, irmão, nós estudamos a semana passada, há 2 dias atrás, a respeito de anjo, né? Que é mensageiro, ministro de Deus, o significado do anjo. E diz aqui, anjo, a palavra anjo vem do grego, ângelo, que significa mensageiro. Nem sempre eles são seres sobrenatural, porque muitas vezes ele não é, nós temos na mente nossa que o anjo é uma pessoa invisível, também é, mas no nosso tempo aqui, Deus tem seus anjos aqui na terra, Deus tem seu mensageiro, então muitas vezes nós somos um anjo, nós somos mensageiro na vida de algumas pessoas. Diz aqui, primeiro ponto, nós temos 4 pontos aqui interessantes. Primeiro ponto, João Batista foi um anjo, João Batista foi um mensageiro de Deus. Segundo, os discípulos de João Batista também foram mensageiros de Deus. O terceiro, os discípulos de Jesus também foram mensageiros de Deus aqui na terra. E o quarto ponto, os 2 fiéis espiões também foram mensageiros aqui nessa terra. Diz assim, os anjos são ministros de Deus que traz mensagem para a sua congregação. Os oficiais da sinagoga eram chamados também de anjo, né, de mensageiro. Era o mensageiro da igreja. Seu papel na sinagoga era ler, orar e ensinar. Então esse é o papel do mensageiro aqui na terra hoje, é de ler a Bíblia, de ensinar e de orar, certo? A Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que ouvem, né, a mensagem de Deus. Então é isso que os mensageiros precisam fazer para o reino de Deus. E aqui diz assim, outro segundo ponto aqui diz assim, andando no meio dos candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Algumas pessoas se afastam da igreja porque acham que ali existe muitos hipócritas. Jesus conhece intimamente a fraqueza das pessoas da igreja, mas ele continua andando no meio dos cabeçais, né? Se ele não sente se ele não se sente assim ofendido, na verdade, porque nós sabemos que o pecado ele traz essa consequência de coisas erradas, mas Deus ele tem misericórdia por cada um de nós. Por aquelas pessoas, como podemos nos alimentar esse sentimento? Então, se Deus não tem raiva de nós, se Deus ama nós, por que nós vai ter raiva de outras pessoas porque está fazendo as coisas erradas na igreja? Por isso que a Bíblia diz que existe o joio e o trigo. É necessário que isso aconteça, para quando chegar no tempo do fim, Deus fazer a colheita, né? Diz assim, o sumo sacerdote mantinha os candeeiros acesos, adicioná-lo óleo de oliva, trocando os pavios e mantendo-se limpo. E no lugar, Jesus faz a lâmpada brilhar. Ao primeiro, elogio suas boas qualidades. Segundo, chama a atenção para suas falhas de maneira direta e apelando para uma mudança sincera. E o terceiro ponto, oferece recompensa aos que responderem
positivamente. Então Deus promete uma recompensa para cada um de nós, irmão. Que nós continuemos sempre. Agora veja só, para quem eram as mensagens das 7 igrejas? Primeiro, para a congregação locais, aquelas mensagens eram verdade, no que diz respeito à igreja da cidade para as quais as cartas foram enviadas. Segundo ponto, para as pessoas, certo? Ela foi enviada para as pessoas também. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As lições em todas as cartas se aplicam a todos, em todos os lugares, assim também as promessas. Terceiro ponto, para as denominações e os movimentos. Somos todos responsáveis pelas falhas do grupo com os quais nos identificamos e merecedores de suas recompensas. As cartas se aplicam às variedades condições da igreja e congregações, dominações e movimentos, certo? E o quarto ponto, elas são os símbolos de 7 fases da história eclesiástica, ou 7 fases do tempo, né, das igrejas. Diz, por causa dos paralelos em Daniel e Apocalipse, os capítulos 2 e 7 e 8 de Daniel são profecias paralelas no capítulo as 7 igrejas e os 7 selos e as 7 trombetas também são paralelos. Na letra B, diz assim, por causa das predições autoevidentes, certo elemento das mensagens são previsíveis, os crentes de Esmirna foram informados de que o diabo lançaria alguns de vós na prisão. Algumas das tribulações são preditas. E letra C. Por causa da evidência que vem do seu cumprimento, as profecias cumpridas nos fornecem evidência de sua veracidade. Jesus disse, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creia que eu sou, lá em João capítulo 3, versículo 19. Algumas profecias são melhores compreendidas depois de cumprimentos. As 7 cartas, em suas consequências, seguem a mesma cadência da experiência predominante da igreja cristã durante 7 eras sucessivamente, certo? E a igreja de Éfeso, quem era Éfeso? Quem é Éfeso? Éfeso era uma importante cidade com um ótimo porto na província na província de Romana da Ásia. Também era um centro religioso onde a Diana, a deusa da fertilidade, era adorada. No templo havia uma imagem que supostamente havia caído de Júpiter. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 35. A igreja em Éfeso foi fundada por Aquilas e Priscila. Apolo foi um eloquente evangelista que trabalhou lá, onde Paulo também ficou por 3 anos e meio. Era tantas as pessoas que paravam lá para comprar, e diz, das deusas da Diana, né, que locais promovendo uma perseguições contra os cristãos. Lá em Atos capítulo 19, versículo 23 até o 41 fala sobre isso aí. E Paulo escreve uma epístola para a igreja em Éfeso. Então, irmão, nós vemos a história da igreja de Éfeso, a primeira igreja, né? E nós vemos o significado de cada coisa. Então, como Jesus está no nosso lado e trabalhando para a salvação de todos, né? Que Deus abençoe. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia, por mais uma meditação, por mais um chamado na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.